valor de uma aula não está no tempo que ela dura, mas na intensidade com que ela acontece. Por isso, existem aulas inesquecíveis, resultados inexplicáveis e alunos incomparáveis. CPAD 75 anos, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 8. O poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Bem, amigos, amados irmãos, estamos de volta. Desta vez para estudarmos a lição de número 8, que é o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Na lição anterior, nós vimos o poder de Jesus sobre as doenças e a morte. Agora Lucas, ele vai realçar esse poder salvador. O Senhor exercia também sobre as forças impessoais da natureza e sobre forças pessoais, que eram os demônios. Muitas pessoas acham que demônios não existem e que todo problema é de natureza psiquiátrica ou psicológica. Há problemas de natureza psiquiátrica, sim, e há problemas de natureza psicológica, há problemas que devem ser tratados com remédio, medicamentos e aconselhamentos. Mas a Bíblia deixa bem claro que há seres espirituais que causam distúrbios na vida das pessoas, oprimem as pessoas, e a Escritura mostra isso de uma forma bem detalhada no Evangelho de Lucas. Então hoje, nessa lição, eu chamo a sua atenção como educador, como professor, superintendente da EBD, uma lição muito interessante, que deve ter um aprofundamento, você deve se municiar, deve pesquisar, para que aquilo que a lição traz para você como parâmetro, você possa discutir com a sua classe. Mas a gente diz o seguinte, no tópico 1, Jesus e as forças sobrenaturais. Você vê quando Jesus atravessa o mar da Galileia, na verdade é um grande lago de água doce, e que há convergências de ventos, isso a geografia nos mostra, e tempestades ali são até comuns. E é num desses incidentes, dessas viagens que acontece, um desses incidentes, nessa travessia, que Jesus vai confrontar as forças da natureza. É interessante, eu digo aqui na revista o seguinte, a tempestade surge aqui como uma força impessoal, revelando que a harmonia original da criação se perdeu. Nesse momento ela se levanta como uma força poderosa que precisava ser detida. É aquela harmonia da criação, que com o pecado no mundo, deixou de existir, e aí os seus efeitos aparecem. E aí a gente vai entender muita coisa a partir desse princípio. Mas o Senhor Jesus aqui, ele repreende, ele fala à tempestade, ele fala ao vento, ele fala aquilo que naquele momento causava perigo. E a natureza lhe obedece. Causou admiração nos discípulos, que já tinham visto o Senhor exercer o seu poder sobre doenças, e agora ele exercia sobre a natureza. Isso mostrando a sua deidade, mostrando a sua divindade, o seu poder, e como Messias também prometido, o poder do Espírito Santo na sua vida. Nós falamos aí ainda dentro do tópico 1 sobre o poder sobre os demônios. Os evangelhos, eles trazem muitos relatos de embates que Jesus teve com demônios, com Satanás
e com os demônios, com seres caídos. Nós não vamos aqui entrar em discussão sobre a existência ou não de demônios, porque para nós, para a Escritura, isso é um assunto já bem claro. Os demônios estão povoando este mundo. Paulo chama de príncipe da potestade do ar. As Escrituras trazem um amplo destaque mostrando que causaram oposição à igreja no seu início e ainda hoje. No nosso trabalho pastoral, isso é comum a gente encontrar pessoas oprimidas e que precisam ser libertas pelo Senhor Jesus. Então, Cristo aqui, o caso que eu mostro aqui na lição bíblica, dentre muitos, o caso do endemoniado gadareno, ele era um caso perdido para a sociedade. Era a pessoa que vivia totalmente como pária, vivia nos sepulcros, vivia de uma forma, não era nem humana mais, era como uma coisa. E o Senhor liberta daquela legião, daqueles principados, aquelas potestades que estavam atuando na vida daquele homem, devolve a sua sanidade física, mental, espiritual, e aquele homem se torna um pregador. Quando eles volta para a tua casa e conta tudo que Deus fez por ti. O que isso nos mostra? Que nós, como discípulos de Jesus, nós também temos poder e autoridade que está em nós, porque nós estamos em Cristo. Paulo deixa isso claro na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 20, e também em capítulo 2, versículo 6. Ele deixa isso bem claro, e a gente precisa se conscientizar disso, que a igreja tem poder sobre as forças do mal. No tópico 2, nós vamos ver, eu falo sobre a realidade desses seres que existe, é uma realidade experimental. Houve um movimento chamado a teologia liberal, do século XIX, que negava a existência de milagres, negava a realidade de espírito, de demônios. E essa teologia teve uma influência muito grande nas igrejas, principalmente a norte-americana, e que queria demitizar, tirar aquilo que eles consideravam mitos no Novo Testamento, e os demônios eram tratados como parte da cultura, não eram entidades reais. Mas não dá para a gente torcer a Escritura para chegar a esse ponto. Teólogos representando a teologia liberal, como Bultmann, que escreveu muito sobre isso. E hoje nós temos vários ainda que têm esse ponto de vista, mas equivocados. Demônios existem, são a realidade que nós devemos tratar. E no tópico 3, nós vamos ver Jesus e a obra dos demônios. Que durante o seu ministério, Jesus teve muitos embates com esses seres espirituais. Nós vemos aí que, em determinado momento, esses demônios disseram que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conforme Lucas diz aí, em 8:28 do seu Evangelho. Então, essa oposição existiu no ministério terreno de Jesus, existiu no ministério apostólico, ministério da igreja, e ainda existe hoje no ministério da igreja atual. E a igreja precisa conhecer aquilo que a Escritura mostra para poder saber como tratar dessa realidade. Senão vai ser lograda. Eu coloco também que Jesus é a libertação de endemoniados. Foi uma constante no ministério de Jesus. Ele libertava pela palavra, pela simples fé da pessoa. Nós lembramos que uma mulher chega a ele desesperada, dizendo que sua filha estava horrivelmente endemoniada. E ela se humilha diante do Senhor. O Senhor disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas
que cai da mesa. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, por causa dessa palavra pode ir. O demônio já saiu da tua filha. A distância. Poder maravilhoso que o Senhor exerceu. Aí, meus caríssimos, a lição ela é bem prática. A gente quer chamar a atenção que Jesus exercia poder, não só sobre as enfermidades, como a gente já mostrou em lição anterior, mas também sobre a natureza, como mostra esta lição. O Lucas chama a atenção para isso. E também sobre as forças espirituais. Então Jesus exerceu domínio, mostrando que a sua missão estava sendo cumprida nele e que ele delegou à sua igreja. Ele diz, manda, o Evangelho vai registrar isso, principalmente Mateus, curai os enfermos, ressuscitai mortos e expelir demônios. É a nossa missão, a missão da igreja, libertar as pessoas, e não é só demônios que a gente vê aqui, mas estruturas demonizadas também. Tem coisas que estão demonizadas, instituições, existe organismos que estão fazendo o jogo do maligno. E a igreja precisa ter discernimento para não se comprometer com este mundo e dessa forma compactuar com os demônios. Eu oro a Deus para que essa aula seja proveitosa para você e que esses princípios que nós expusemos aqui sirvam de ponto de partida para você dar uma boa aula em nome de Jesus. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante, escrita